Boa tarde, boa noite, bom dia para você que assiste no futuro e agora. Obrigado por mais uma vez prestigiar nosso canal, o Farol da Liberdade, onde nós defendemos as nossas ideias, onde nós trazemos pessoas que compartilham dos mesmos valores que nós. Hoje eu estou aqui com João Paulo Reis, ele é PhD em Ciências da Religião, também pesquisador, autor de diversos artigos, foi citado mais de 170 vezes em outros artigos. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, está no YouTube também, no canal Polímata, e ele também é autor do livro A Fé dos Ateus. E hoje, a nossa pergunta da live vai na direção de: fé e ciência estão em conflito? Elas são inimigas? Elas se confrontam? E para isso eu trouxe o homem, sem mais delongas, está por aí, grande John. Boa noite, boa tarde, aliás. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde ao todo mundo aí do canal Farol da Liberdade e o pessoal que vem nos acompanhar depois. Eu vou pedir desculpa já a vocês porque eu tô com a voz um pouco fanha. Eu acho que eu peguei algum gripeado, um resfriado, uma gripe, alguma coisa assim, de ontem para hoje. Aí minha voz está um pouco complicada, mas vai funcionar. Fique em paz, tranquilo, tá tudo bem, dá para te ouvir bem, mas você vai se cuidando aí, meu, vai tomando zinco aí, vitamina C para você ficar legal. Eu também foi um Primeiro, monte de gripe. tá certo. John, seguinte, cara, quando a gente pensa em conflito entre fé e a ciência, é uma coisa relativamente recente, né? Porque assim, quando a gente pensa no passado, boa parte dos cristãos fervorosos estavam dentro da ciência. E vem essa suposição um pouco mais moderna, depois do materialismo filosófico, que reduz a ciência, em essência, explicações puramente naturalistas, então excluindo a possibilidade de uma causa divina para tudo que acontece no universo, né? E aí eu queria entender com você, já tirando essa dúvida logo de cara, você como um cristão e como um cientista, como um especialista, você acha que fé e ciência têm conflitos? Não, não tem, nunca tiveram, e se ela for bem feita, a ciência e a interpretação religiosas, elas nunca vão ter. Porque a verdade ela só pode ser uma. Conflito eu ficava antes, sem entender o que era real e o que era imaginado, assim, porque eu achava que aquilo que a ciência me dizia, que eu aprendia nos colégios, era real, que era isso que a realidade. E achava que existia um conjunto de histórias religiosas que eram passadas por tradição e que essas histórias religiosas eram mitos, eram como é que eu diria, histórias narrativas que trazem lições morais, lições de uma perspectiva ética, filosófica até, de modo de vida, de orientação espiritual, mas que não era uma realidade. Eu só vim começar a entender o que era realidade quando eu realmente me aprofundei na ciência. Porque essa ciência superficial que é vendida para a gente, que é vendida tanto nos colégios quanto nas universidades também, por incrível que pareça, as universidades têm uma ciência muito superficial. Você só vem se especializar em entender alguma coisa de fato quando você está no mestrado, quando você chega no doutorado, é que você vai entender como é que funciona aqueles mecanismos, porque até mesmo na graduação é uma mera repetição de narrativas. E quando eu achava que tudo isso era comprovado, era mais do que já demonstrado, como no caso da teoria da evolução, da idade da Terra, da teoria do Big Bang, eu achava que todas essas coisas eram muito bem fundamentadas em evidências, em observações. Quando a gente se aprofunda, é que a gente vai descobrindo que não, e que, na verdade, as observações e que muitas experiências vão refutando essas teorias. Aí a gente começa a pensar em como a realidade realmente se encaixa
com o que diz a religião, os textos bíblicos em especial. É muito interessante, assim, se você for pensar como a ciência nasce, ela nasce, segundo os próprios historiadores, com 3 personagens principais, que é Copérnico, Galileu Galilei e Johannes Kepler. Esses 3 que vão propor a teoria heliocêntrica, eles inauguram o que é chamado de matematização do conhecimento. É você elaborar uma teoria a partir de uma série de perspectivas que corroboram ela. E isso, a primeira vez que aconteceu de forma metodologicamente científica, foi com a teoria heliocêntrica. Esses 3 que eu citei, Copérnico, Galileu e Kepler, eram extremamente religiosos. E mesmo eles propondo algo que não estava, vamos dizer assim, não tinha o apoio da maioria dos pensadores, que é o heliocentrismo na época, ainda assim, eles viam uma compatibilidade total entre o heliocentrismo, aquilo que eles estavam propondo, e o que diziam os textos bíblicos. Eles, inclusive, reservam partes, capítulos de seus livros para poder mostrar essa compatibilidade. Galileu tem parte mostrando a compatibilidade da teoria dele com várias passagens bíblicas, inclusive aquela de Josué. O Kepler também tem a mesma coisa, Copérnico da mesma forma. Copérnico coloca Deus como o próprio Sol, e por isso ele estaria no centro observando todas as coisas. Isso é sensacional, assim. E veja, a condenação do heliocentrismo e, mais especificamente, do Galileu Galilei, ela acontece num contexto de contra-reforma, onde a igreja estava perdendo muito poder. Então a igreja queria demonstrar poder naquela época. Por isso que ela acabou condenando Galileu Galilei depois de financiá-lo a vida inteira. Porque a parte que o pessoal não lembra é que Galileu Galilei ele foi financiado a vida inteira pela Igreja Católica. Ele era um cientista, inclusive, famoso na Europa. Então ele recebia financiamento, recebia condições de fazer suas pesquisas, seus testes. E ele pede, o Galileu Galilei, ele pede permissão ao Papa, na época, para escrever o livro em que ele vai apoiar o heliocentrismo. Só que Galileu Galilei, eu acho que é Sistema de Dois Mundos, o nome do livro. Só que Galileu acaba retratando o Papa, que defendia o geocentrismo, com um personagem chamado Simplício, que seria meio bobo, assim, é como se ele fosse um idiota no livro, enquanto Galileu é retratado como outro esperto que está no diálogo, mostrando que o heliocentrismo faz muito mais sentido. E, assim, sem meias palavras, o Papa arretou-se com aquilo, né? Ficou indignado, aí chama ele e tem um julgamento e a condenação. Galileu já velho, cego, o pessoal esquece desse detalhe, Galileu já era cego quando foi condenado, por tanto observar o Sol, de tanto observar, porque ele adapta a luneta, né, para estar observando o Sol como se fosse um telescópio e acaba ficando cego. E aí Galileu, quando é condenado, ele é condenado a viver recluso, né, a prisão domiciliar num palácio de um rei extraordinário lá, e depois se muda para outro palácio. Ele não foi condenado à morte, nem ao calabouço, nem nada disso, entendeu? Era uma tentativa da igreja de estancar a perda de poder que estava havendo em função da reforma protestante e do fraco desempenho da contra-reforma. E aí a teoria de Galileu era como se fosse mais uma base de apoio à reforma protestante ou ao poder incorreto ou demasiado da igreja. Uhum. É interessante esse paralelo, né? Você comentar da questão de que a ciência, enquanto tal, surge a partir de cristãos fervorosos. Pessoas que, inclusive, quando punidas ali pela igreja, né? Que você comentou o último caso, né? Entendeu? Ele
é punido, sim, sem dúvida, mas tem um contexto ali por trás que muitas vezes acaba sendo negado, né? E aí se fala da figura da igreja, dos porões do obscurantismo, que Isso. pune os cientistas, que esse tipo de coisa que acaba sendo um mito, né? Mas desconstruindo outro mito que você passou no começo da sua primeira resposta, o que se diz hoje, dentro da teoria do Big Bang e até da teoria do surgimento da vida, é a questão da biogênese. E quais são os principais problemas, tá? Pelo menos pelo que eu enxergo. Eu não sou cientista, né? Mas só uma visão filosófica já me traz um olhar um pouco distinto nesse sentido. Por exemplo, se pensa muito na questão de teleologia. Então, pô, se eu consigo criar um modelo matemático de alguém como eu, pô, eu sou um cara alto, tenho 1,91, jogando uma bola numa cesta de basquete daqui 7 metros. Pô, é extremamente difícil eu conseguir num primeiro momento, mas através de muito treino, eu jogando consigo acertar a maior parte dos arremessos ou uma parte significativa. No entanto, a gente pensa numa cesta, numa bola, numa pessoa, numa regra e numa distância determinada, e aí a partir desse evento que seria viciado, né? Eu só tenho essas condições, eu consigo criar esse cenário. No entanto, quando a gente fala de origem da vida e origem do universo, não existe cesta, não existe bola. Tudo isso surge, o conceito da bola, o conceito da cesta, o conceito de jogar, e a partir disso eu crio tudo que existe. Então, eu acredito que esse seja o principal problema do que se chama de abiogênese. Mas aí eu deixo contigo, no meu exemplinho aí anedótico, se você acha que isso faz sentido, e o que você acha dessa visão que os ateus acabam trazendo muitas vezes. Você falou de como a religião acaba inspirando o pensamento científico. Pode pegar a história da ciência feita de pessoas religiosas. A grande maioria delas, inclusive, assim, apologetas. Você tem pessoas assim de um nível extraordinário que contribuíram e continuam. Os religiosos continuam contribuindo e muito com a ciência. Eu sempre me lembro de uma frase de um célebre sociólogo chamado Emil Durkheim. Durkheim dizia que o direito, a moral e o pensamento científico nasceram da religião e por muito tempo viveram permeados por ela. Se você for pegar a história do direito e tudo mais, por exemplo, já ouviu falar do voto de Minerva? Sim. O voto de Minerva vem da deusa Minerva, que era o nome romano para Atena, que num julgamento lá no local sagrado lá dos gregos, decidiu um julgamento de um cara chamado Orestes. Então tem toda uma questão. O voto de Minerva geralmente é chamado de pró-réu. É algo que vem, esse voto de Minerva pró-réu, é algo que vem de quê? De 2.500, 3.000 anos. Tem 3.000 anos. Homero é de 800 anos antes de Cristo e essa história já existia. Então a gente está falando de algo que nasceu na religião, no sistema religioso, de 3.000 anos atrás, assim, mais de 1.000 anos antes de Cristo, e que até hoje é ainda influenciado por isso, para mostrar como a religião ela influencia. Aí você me perguntou assim a respeito da origem da vida e deu um exemplo da cesta de basquete, que estaria a 7 metros de você. Ok, quando a gente está falando de origem da vida, é como se essa cesta de basquete estivesse na Lua. Aí você acha que se você treinasse muito, algum dia você acertaria uma bola que você jogaria daqui e acertaria lá na Lua? Impossível. Pois é. Seria muito mais fácil isso acontecer do que a vida surgir espontaneamente. Mas muito mais fácil, assim. Ordens de grandeza mais fácil de algo como isso acontecer do que a vida surgir. Porque durante toda a história da pesquisa a respeito da origem da vida, tudo que ficou demonstrado é que a vida surgir espontaneamente é impossível.
E não é só impossível aqui na Terra, onde tem todas as condições. É impossível em qualquer lugar do universo. Porque a vida não surge espontaneamente, de maneira nenhuma, sob nenhuma condição. Por mais que as condições sejam favoráveis, por mais que você coloque no laboratório tudo que ela precisa, as coisas não saem do lugar. Se você pegar uma célula e furar ela ou danificar ela, ela já não se recupera. Se você pegar e botar tudo que tem dentro de uma célula num local, ela não se monta sozinha. Existe todo um sistema de ordem, todo um sistema de organização que faz aquela fábrica hipercomplexa funcionar de forma organizada. Porque se a célula, as coisas fossem fabricando as coisas aleatoriamente, loucamente, a coisa não funcionava não, pô. Cada coisa é feita, é fabricada para poder manter a homeostase da célula, ou seja, o equilíbrio entre o meio interno e o meio externo da célula e a sua capacidade de reprodução. É algo assim, tanto que a gente está estudando há mais de um século, essa biologia molecular, essa origem da vida, e tudo que a gente descobre torna a coisa mais e mais e mais difícil. Que não é só difícil, feito você falou, é impossível. Então, quando você estuda a origem da vida, já vem uma certeza muito forte da criação do Criador. Quando você estuda a origem do universo, o pessoal pensa que essas contestações, primeiro, que o Big Bang é uma teoria criacionista. O pessoal esquece disso. O Big Bang ele vem como uma teoria do padre Georges Lemaitre, que não aceitava a hipótese do universo estático que sempre existiu. Ele não aceitava isso, inclusive porque ela não batia com a crença religiosa dele. E aí ele propõe a teoria do início do universo, a partir de um ponto, de um átomo primordial, por causa da sua visão religiosa. Veja só, a gente está falando de outra teoria que surge a partir da visão religiosa e que os ateus hoje defendem desesperadamente. Mas é uma teoria criacionista. Porque se o universo passou a existir, não existir, passou a existir, ele precisa ser explicado. E o universo, tem uma matemática extraordinária, tem um nível de organização fantástico. Coisas que não são explicadas pelas simples relações entre as 4 leis da física. Isso simplesmente não é explicado. E mesmo antes do telescópio James Webb, que foi lançado há 2 anos atrás, mesmo antes disso, as pessoas já viam que essa teoria do Big Bang estava muito equivocada. Eu mostrei lá no meu canal recentemente uma carta aberta à comunidade científica com centenas de cientistas, inclusive cerca de 200 ligados diretamente a essa área de astrofísica, astronomia, cosmologia, se colocando contra o Big Bang e reclamando, porque na academia quem nega o Big Bang, quem nega a teoria da evolução, ele é detonado, literalmente, né? Então, essa relação que passou-se a criar depois de Darwin e depois de aceita a teoria do Big Bang, ela é uma relação que procura o máximo possível respostas que sejam, vamos dizer assim, em oposição a qualquer tipo de evidência de prova da criação. Então, qualquer coisa é aceita como evidência. Por exemplo, agora, recentemente, eu acho que antes de ontem, eu não sei nem se o Sacani já fez vídeo sobre isso. Eu vi que ele publicou lá na página do Space Today. O pessoal querendo explicar o problema lá na origem do universo, porque eles estão chegando lá bem próximo da origem do universo, e o que eles encontram lá é a galáxia tudo pronta. As galáxias massivas, as galáxias já extintas, galáxias barradas, galáxias em disco, tudo isso que demoraria bilhões de anos, já está lá no início do universo, por mais longe que eles vão encontrar esse tipo de galáxia. Aí tá havendo uma série de
suposições hipotéticas absurdas para poder tentar explicar esse fenômeno. E agora, 2, 3 dias atrás, eles publicaram a energia escura primordial. Aí qual é a onda? É dizer que no início do universo existia uma espécie de energia escura que é diferente da atualmente. E essa energia escura primordial fez as coisas muito rápidos, quase que pronto. Olha só, a energia escura primordial. Aí você pergunta assim, mas o que é a energia escura realmente, assim, aqui mais perto, tal, que a gente, o que é isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Energia escura é um negócio assim que nunca teve detecção, que a gente não tem a menor ideia do que é, que a gente não tem a menor ideia do que vem, de onde vem, como é que ela se forma. E muito provavelmente, vários cosmólogos já vão apontando isso, ela nem sequer existe. Aí algo que nem sequer existe, que a gente não tem a menor ideia do que é, agora você bota um nome primordial e já começa a querer explicar as coisas a partir daquilo ali. É praticamente uma criação sem criador. Exato. Mas o processo passa muito por isso, né? Por exemplo, né? Dentro da linha do design inteligente, muita gente fala do princípio antrópico, né? Que você tem, pô, o universo que ele possui condições tão precisas, tão ajustadas e específicas, com o exemplo da Lua mesmo, né? Se não fosse a Lua, seria impossível ter vida na Terra. E isso. Que é impossível você explicar essa afinidade, esse ajuste de coisas ao acaso, né? Então, quando você percebe todos esses fatores, e até você comentou da questão matemática, poxa, aí é sacanagem, né? Você pensa assim, poxa, a chance de um organismo aleatório, criado através do acaso, lá de uma sopa primordial, de uma bactéria, se tornar uma vida, enfim, mesmo de bactéria e partir para o reino plantar e partir para o nosso, aí é doideira mesmo, né? Aí é só através de na verdade, não existe essa chance. Não existe como. Qualquer coisa que a gente calcula, ela ultrapassa os limites possíveis das probabilidades. Qualquer coisa. Se você calcular a homoquiralidade ultrapassa os limites, porque um cara chamado Emil Borel, ele é conhecido como um dos pais das teorias das probabilidades. E ele tem um livro chamado Os Elementos Primordiais das Probabilidades, uma coisa assim. Aí ele determina lá que é o seguinte, qualquer coisa que ultrapasse, que tenha uma chance menor do que 10 elevado a 50, quando a gente está falando de 10 elevado a algum número, esse elevado, essa potência, ela é o seguinte, você bota um 1 e bota o número de zeros em que foi elevado a potência. Então, qualquer coisa que ultrapasse 10 elevado a 50, ou seja, com 50 zeros depois dele, qualquer coisa que ultrapasse isso, não interessa o tempo que tenha, nem o número de chances que estejam disponíveis, isso nunca vai acontecer. Não interessa o tempo, nem a quantidade de chances disponíveis. E aí você vê assim, para a vida funcionar como a gente conhece, é necessário pelo menos uns 20 a 30 mil tipos de proteínas diferentes. O que são proteínas? São aquelas máquinas moleculares que vão fazendo todo o trabalho dentro da gente. Então você precisa de cerca de 20 a 30 mil dessas proteínas. O organismo mais simples, que eles já calcularam até hoje, precisa de cerca de 2.000 dessas máquinas para poder a coisa funcionar. Aí o que acontece? Cálculos já mostraram assim exaustivamente que para você ter uma só proteína ao acaso, e para uma proteína simples, não precisa ser uma proteína muito complexa, uma só proteína com 150 aminoácidos, por exemplo, você já tem uma improbabilidade de 10 elevado a 74. Ora, a quantidade de átomos no universo
é 10 elevado a 80. Então, para construir uma única proteína, você teria uma improbabilidade de 10 elevado a 74. Como é que a gente tem não só uma, mas milhares e até centenas de milhares? Já foi encontrado mais de 100 mil tipos de proteínas diferentes. A própria variabilidade dessas máquinas moleculares já não deveria deixar absolutamente nenhuma dúvida de que isso foi criado. E quando a gente pensa nessas máquinas moleculares de forma complementar, uma fazendo um trabalho complementar, em sincronia, em conjunto com a outra, é que essa probabilidade simplesmente não existe. É impossível que algo aleatório tenha montado uma máquina aleatória e depois tenha montado outra máquina aleatoriamente, cegamente, para poder complementar o serviço dessa daqui. Isso é uma maluquice, pô. Sabe? Não existe nem a possibilidade disso acontecer gradativamente. Eu gosto de citar o exemplo do... Para você... O DNA é uma fita dupla, né? Uhum. Para você abrir o DNA, ele para ser copiado, ele precisa ser aberto. Para você abrir o DNA, você precisa de uma máquina. Aí a máquina vai lá, vai pegar o DNA, passar o DNA no meio dele e vai abrindo, cortando as pontes de hidrogênio e vai jogando uma fita de DNA para um lado e uma fita de DNA para o outro. Só que quando você pega algo que está enrolado e você abre a ele, você gera uma tensão no outro lado. Tanto que, por exemplo, se você pegar um fio que está enrolado e você abrir ele, você vai ver que ele vai entortar, assim, porque ele tá sofrendo uma tensão. Correto? Aí o DNA é a mesma coisa. Aí vai vir uma outra máquina molecular que vai chegar nessa outra ponta do fio, vai cortar o DNA, girar ele para aliviar a tensão e colar de novo. Aí, as duas têm que trabalhar em sincronia. Senão não tem reprodução do DNA. E qualquer forma de vida que a gente conhece tem DNA. Então o que é que a gente está falando? Que a forma de vida mais basal que existe precisa que essas duas máquinas estejam lá fazendo esse trabalho, uma de abrir e outra de distensionar. E isso a gente está dando um exemplo muito simples. Você precisa de outra que vai desenrolar ela das estonas. Você precisa de outra que vai localizar aonde é que outra máquina vai pegar para começar o trabalho de transcrição. Você precisa fazer outra para poder fazer a tradução, outra para poder levar a mensagem. É um conjunto de maquinaria que literalmente a gente está lidando com uma fábrica hipercomplexa. E quem é o doido que vai achar que uma fábrica hipercomplexa surgiu e se montou espontaneamente? A pessoa tem que ter uma fé muito maluca nisso. Uhum. Aí cai no ponto até que eu tinha separado aqui da questão da complexidade irredutível. Isso já está no Origem das Espécies, né? Por exemplo, você pega lá o Darwin falando a respeito do olho, né? Pô, não é só surgir um olho que é difícil de explicar. Você tem que me dizer quais são as mutações que você precisa de um sensor, diríamos, de luminosidade, as mutações que chegam de ponta a ponta para você chegar num olho complexo, no olho de uma águia, por exemplo. Você sai do zero e vai para lá. Não, me mostra como é que é esse processo. E até o olho, né? O olho é muito mais complexo. Você comentou a questão das proteínas, que é elementar. Mas a simples coagulação do sangue, que é uma coisa muito mais trivial, a gente nem pensa, pô, você corta a mão aqui e tal, você tá lá cortando, lá fazendo tua comida, coagula o sangue, pô, você não para pensar o quanto esse processo de coagulação é complexo. E aí, você chega num nível de complexidade, que você mesmo comentou, que não dá. Ou surge assim, ou é impossível sequer de surgir. Ela é necessária, essa complexidade primeira. Como é o nome do primeiro artrópode? Me fugiu aqui, eu tô... Trilobita, não é? Trilobita. Pronto. Pense, você estava falando aí da complexidade do olho. O olho é algo extremamente complexo. Os bastões, a retina, todo o complexo de nervos. Porque quem enxerga é o cérebro, né? O olho é uma ferramenta para o cérebro enxergar. E tem que fazer uma inversão da imagem. É algo extraordinário, assim. A complexidade que existe no olho. E como raios, o primeiro artrópode, que é o trilobita, né, aquele bichinho que parece
uma barata, mas não é uma barata. Esse primeiro artrópode já tinha olhos e altamente desenvolvidos. E como foi o desenvolvimento desses olhos do trilobita? Não foi. Ele aparece no registro fóssil já com os olhos que tem. Assim como todos os outros filos. Os que têm olhos já aparecem com olhos. Já aparece a estrutura formada. Até porque o meio olho não serve de coisa nenhuma. Sabe? Se a estrutura não tivesse completa, o cérebro não soubesse interpretar a informação e ver a imagem, de que serviria o olho? De coisa nenhuma. Sabe? Aí você pega uma estrutura fantástica como a do olho, e isso casa até com uma pergunta que tu fez de como é que está a divulgação científica hoje em dia. Você pega uma estrutura fantástica como a do olho, aí pega um cara feito o Pirula, né, que é um dos maiores divulgadores científicos do país, o cara chega e sai divulgando por aí que o olho humano é um design ruim, é um design mal feito, é algo que foi feito por um estagiário, vê só, estagiário, que isso é típico dos erros da evolução. Aí sabe qual é o argumento dele? É que a placa de fotorreceptores dos seres humanos, e dos seres humanos e assim, de praticamente todos os seres terrestres, né? Ela é invertida. A luz, ela não chega diretamente e bate na placa dos fotorreceptores. Ela pega aqui de trás e aqui é que ela pega muito mais, vamos dizer assim, com menos intensidade. E aí é necessário um processo de inverter essa imagem e passar uma espécie de cabos por dentro dessa placa para poder jogar o sinal para chegar no cérebro. Aí o cara diz, olha, isso aí é típico de um bad designer. As mutações aleatórias fizeram essa placa ao contrário. Essa placa deveria ser para frente. Aí o sujeito diz um negócio desse sem fazer o mínimo de pesquisa, né? Por quê? Porque se ele tivesse pesquisado, ele saberia que se essa placa de fotorreceptores fosse para frente, estava todo mundo cego. Simples assim. Ora, o que seria mais fácil para a evolução? Fazer uma placa direta que recebesse direto de frente. E não inverter ela e fazer todo um sistema de cabo para poder mandar essa mensagem de volta. Tá entendendo? Aí o cara acredita que isso aconteceu por acaso e que isso é um design ruim. Quando, na verdade, se fosse seguir a ideia dele, que ele acha que é inteligente, estava todo mundo cego. Sim. Quando você pega essa questão das mutações, isso é fascinante, né? Você pega assim, pô, você tem mutações que podem ser benéficas, prejudiciais ou até neutras mesmo, né? E aí você, através desse processo mutacional, altera a vida, né? E aí diferencia o que é um lobo de uma raposa, de um cachorro, enfim, de tudo, de nós, ou um gorila, um orangotango, um chimpanzé, enfim. E aí, esse processo aleatório, ele é impossível, cara. Ainda que haja, né? O pessoal comenta a questão de anatomia comparada, né? Ou até a questão do genoma sequenciado, né? Mas quando você sequencia genoma, pô, a gente tem muita coisa em comum com a banana, pô. Você chega, pô, não tem muita lógica, né, cara? Não, você falou as mutações podem ser benéficas, neutras ou deletérias. Na verdade, elas só são deletérias. As benéficas, elas são hipotéticas, porque nunca se viu uma mutação benéfica. Quer dizer, olha, esse cara aqui sofreu uma mutação e virou um X-Men. Ganhou superpoderes de telepatia, ou sei lá, o poder de regeneração do Wolverine. Nunca aconteceu isso. Pelo contrário, aquele organismo se tornou cada vez mais fracos. Aí você diz assim, mas elas podem ser neutras. O problema das neutras é que elas acabam passando para as gerações seguintes. Quando você tem uma mutação deletéria, geralmente nas gerações seguintes, existe todo um sistema de correção que vai buscar na genética do outro pai, da outra mãe,
a correção daquele erro genético, ok? Quando elas são neutras, elas geralmente passam para a geração seguinte. E quando você vai acumulando as mutações neutras, o que elas geram é um grande sistema deletério que às vezes é pior do que o aparecimento de uma mutação deletéria específica numa geração. Porque ela está acumulando a quantidade de erros. E nesse acumular a quantidade de erros, ela vai gerar problemas genéticos ao longo das gerações. Ela vai passar pelo crivo do DNA polimerase. Uhum. E muita coisa também se fala, né, dessas possíveis falhas, né, no que o pessoal chama de teoria sintética da evolução, que é a questão do registro fóssil, né? Você não tem ali cada etapa, né? Você comentou até da questão do trilobita. Pô, o trilobita ele já aparece lá bonitinho, aquela estrutura Primeiro artrópode. montada. Tá? Exato. Então, você tem fósseis que não tem aqueles estágios que seriam intermediários e necessários para a gente analisar, né? Então, não, esse gradualismo não é tão gradualista assim. Você sabe que existe um termo na paleobiologia e na paleontologia de uma forma geral chamado tecido mole. Uhum. Esse termo tecido mole ele pode ser aplicado de duas formas. Ele pode ser aplicado no resto do material orgânico que foi encontrado, ou seja, você encontrar células sanguíneas, você encontrar osteócitos, que são células ósseas, você encontrar nervos, você encontrar colágeno, você encontrar material original do bicho, aí você usa o termo tecido mole. Mas esse termo tecido mole também pode ser usado para quando preserva a estrutura. Ou seja, a estrutura de como o animal andava, a estrutura da pele. O trilobita que a gente falou, né? Tem muitos fósseis mostrando os olhos, o alto desenvolvimento dos olhos do trilobita. Né? Então, isso também é chamado de tecido mole. Aí, o que aconteceu? Há cerca de uns 6 meses atrás, encontraram um fóssil desse bicho trilobita, que teria sido o primeiro artrópode, um dos primeiros seres multicelulares, que na hora que ele morreu e que ele foi enterrado, né, porque os fósseis eles são todos resultados de catástrofe. Você não tem fóssil que morreu ali e foi sendo enterrado gradativamente, lentamente com o tempo. Sempre que tem um fóssil é sinônimo de que ali naquele local teve uma catástrofe. Então, esse fóssil, esse trilobita, na hora que ele morreu, ele tinha acabado de se alimentar e ele levou um corte na região do estômago. Aí nisso, na hora da fossilização, o material mineral entrou na estrutura estomacal do trilobita e fossilizou ele por dentro. Preservou aquelas estruturas por dentro. Aí o que é que os caras descobriram? Não só que toda a estrutura de movimento das patas dele, da estrutura do... Como é que a gente chama? Do exoesqueleto dele. Toda a estrutura dos artrópodes modernos já estava presente no primeiro, como toda a estrutura interna dos artrópodes modernos já estavam presentes lá no primeiro. Inclusive da forma como ele digere, da posição do coração, da posição do estômago. Ora, no primeiro, cadê essas mutações? Cadê essas fases tradicionais? Tá entendendo? Exato, exato. O pessoal, ele, assim, fala de seleção natural, mas no final do dia, né, até o que eu falei no começo, a questão teleológica, né? Poxa, cara, se é um processo completamente aleatório, como é que você cria uma variação positiva através dessa mutação? Não tem muito como, poxa, ela atua como um filtro. Então, o tempo todo você tem um processo que, em tese, é criativo na sua concepção, mas não tem um criador. Quer dizer, você favorece variações, você elimina aquelas que são prejudiciais, mas não tem ninguém por trás dessa história.
É simplesmente a matemática agindo de maneira pura. Você chega aqui, o universo todo como ele está, como a gente consegue observar e olhar os organismos, e aí você chega, poxa, não, isso tudo, na verdade, é cego. Não tem muito sentido, né? O tempo todo se fala que a seleção natural é essa mágica, né? Ela faz as coisas surgirem dessa maneira. No entanto, você está o tempo todo entregando casualidade, né? E aí que cai muitas vezes no ponto, né, de gente que se fala, né, dentro do design inteligente, vocês têm muito esse ponto, tipo, de distinguir o que é a ciência verdadeira de cientificismo. Porque você chega numa hora que é só petição de princípio mesmo. Olha, você tem que aceitar e beleza, esse é o modelo que a gente adotou aqui. Se faz sentido ou não, aí, meu, aí você se vira depois. É como literalmente como um dogma. A gente sabe que isso aconteceu. Como é a tarefa dos cientistas descobrir como. Entendeu? Então ele já parte do princípio de que aquilo aconteceu. As mutações aleatórias, elas não podem criar nada. Assim como a seleção natural. Seleção natural não cria coisa nenhuma. O próprio nome já está dizendo que ela seleciona a partir de algo que está disponível. Só que primeiro a coisa tem que estar disponível. É feito. Outro dia eu vi um cara chamado Alberto Lindner. Ele estava com sacane lá no Inteligência Limitada. Aí o cara é professor de biologia lá na Universidade de Santa Catarina e tal. Aí ele disse assim que. Aí ele do nada, assim, ele fez assim. Por que os animais desenvolveram asas? Aí a galera, não sei, né? Aí ele disse assim, para poder fugir dos predadores. Uai, como assim? Porque ou ele foge, e aí deu o jeito dele de fugir, ou ele morreu. Aí acabou a brincadeira. Que é o mais adaptado. O que come ele venceu a história. Aí que cacete, em que momento ele vai estar desenvolvendo asa? Sabe? Vê que coisa sem sentido. Aí mais na frente ele diz assim: e por que é que eles perdem as asas? Aí a galera, não sei. Aí ele disse assim: não, porque tem muita comida abundante. Ora, será? Será que uma ave vai, por exemplo, eu vou deixar de voar? É mais fácil para mim catar, andar aqui, e catando, andando aqui, ficar de bobeira aqui. Ele, não, porque tem pouco predador, não tem pouco predador e muita comida, aí as aves deixam de voar. Que conversa, meu irmão. Onde é que teve isso em algum lugar da Terra? Onde é que esse fenômeno aconteceu? Que as aves deixaram de voar. Ou a ave é a ave que voa, ou é a ave que não voa. Agora, as aves simplesmente perderem a sua capacidade de voar, aves que voavam no passado e deixaram de voar depois. Que conversa, pô. E do mesmo jeito, se você for para o registro fóssil, né, você pegar o pessoal, o Archaeopteryx, não sei o quê. Primeiro que aquele negócio é uma ave. Eu estou montando até uma live especial para falar do Archaeopteryx. Aquilo é uma ave. Tem todas as características de ave. Todas as características de ave. As aves modernas que não têm algumas características que elas tinham. Por exemplo, o gene dos dentes, o gene da cauda, foi desligado. Mas são genes, pô. Ele tem ainda, as aves modernas ainda têm. Elas poderiam ter dente, elas poderiam ter cauda. Aí, enfim. O Archaeopteryx, o pessoal apontava como primeiro seria um fóssil de transição entre dinossauros e aves. Pô, você tem fóssil de ave completo do jeito que é. Sabe, do jeito que elas são hoje, tal, tudo completinha, já voando, já com aquele hálux, que é o primeiro dedão, aquele dedão que fica para trás para poder agarrar melhor em galho, tal, e tudo mais. Com tudo isso, a estrutura inclusive que tem uma estrutura própria do osso da coxa, as aves, que é para proteger os pulmões e tudo mais. Tudo isso já tem no primeiro fóssil de ave, que é anterior ao Archaeopteryx. Aí cadê essa fase tradicional? Inclusive é uma maluquice tão grande o negócio dos evolucionistas, né? Porque eles dizem que o Archaeopteryx ele veio de um dinossauro que veio assim dezenas de milhões de anos depois do Archaeopteryx.
Os primeiros registros do dinossauro, do qual o Archaeopteryx teria vindo, vem cerca de 70 milhões de anos depois que o Archaeopteryx apareceu. Faz sentido um negócio desse? É extremamente difícil, né? E assim, o grande problema, assim, se você está contando uma historinha, uma fábula, né? Se ela está escrevendo um livro de fantasia, é uma coisa. Agora, qual é o grande problema, né, dessa visão? É quando, através da ciência... Opa, acho que você tinha ficado no mudo aí, mas agora deve estar tudo certo. Quando, através dessa história, de ter essa teoria, você se propõe a pautas morais, né? Que é o que acontece hoje muito na ciência, né? Então, assim, poxa, um ateu, um agnóstico, ou alguém que não tem necessariamente uma fé, ele vive como se os padrões morais absolutos existissem. Inclusive, ele propõe que o surgimento da moral teria surgido também através da seleção natural. Só que assim, poxa, a maioria das pessoas reconhece certos atos universalmente como bons ou como maus. Não tem meio termo nesse sentido. Um asiático, alguém ali do meio da Europa, um africano, alguém aqui das Américas considera a mesma coisa. Então, isso aponta para uma moralidade que transcende a noção humana. Só que eles defendem, não, meio que através do processo da seleção natural também. Então, se isso faz sentido, beleza, seguiu como um comportamento ao longo do tempo. O que você acha diante do argumento moral, da verdade absoluta, né? O que isso aponta? Rapaz, essa questão da moral evolutiva é um problema sério hoje. E eu vejo, inclusive, psicólogos, psiquiatras falando assim como isso molda o pensamento das pessoas de uma forma muito negativa. Por exemplo, dentro da perspectiva evolucionista, você justifica a traição, o adultério, você justifica um outro que eu vi que era a questão darwinismo social mesmo, né? O darwinismo social ele tem essa perspectiva muito forte. Mas teve um que eu vi, rapaz, que era o quê? Era, além do adultério, era o cara... Ah, sim, até o estupro. Dentro da perspectiva evolucionista, da moral evolucionista, até o estupro, ele estaria dentro de uma lógica de preservação dos seus genes, de preservação, de passar sua linhagem para frente. Veja a lógica que é adotada. E tem muitas pessoas que falam, eu já vi assim, vários palestras, inclusive no congresso do design inteligente, psicólogos, psiquiatras que são do design inteligente, mostrando como isso acaba gerando uma forma de pensar muito adulterada, onde as pessoas começam a achar que realmente o mais forte ou mais apto, no caso, é que deve sobreviver. E, portanto, ela vai se tornar mais forte, mais apta e agir como se a sociedade tivesse o tempo todo em disputa com ela. Você gera uma sociedade onde os cidadãos estão em disputa e não de forma colaborativa, avançando juntos. Por quê? Porque a lógica é de competição. A lógica é uma lógica de se impor o mais forte sobre o mais fraco. Então todo mundo quer ser o mais forte. Essa lógica vem contaminando as pessoas, e não uma lógica de irmandade, uma lógica de nós fomos criados juntos, a gente precisa passar por nossos problemas juntos, a gente precisa tomar muitas providências juntos, como humanidade, porque a coisa está ficando feia, inclusive em vários aspectos. E ao invés de as pessoas estarem se apoiando, estarem se enxergando como irmãos, estão se enxergando como inimigos. E essa é a lógica que é pregada dentro
desse naturalismo, desse evolucionismo, onde o mais forte é que deve prevalecer. Exato. Você pega, por exemplo, quando você tem a questão do Galton mesmo, né? O Galton era um primo até do Darwin, não dizendo que você ter gente ruim ou boa na família quer dizer qualquer coisa, mas poxa, ele foi um dos primeiros eugenistas, né? E abre também espaço para eugenia. Por que não? Ué, se no final das contas o mais apto, o melhor, pô, então eu vou acelerar o processo de evolução. Por que não? Ele já vai acontecer de qualquer maneira. Vou dar fim a essa miséria, pô. Esse ser humano ele não é completo ainda. Você falou aí do Francis Galton. Ele era primo de Darwin e ele foi um dos primeiros a propor as chamadas teorias eugenistas. O que é a eugenia, né? Eu vem de bom e genia de gene, tá ligado ao DNA. Então, os genes bons. Essa teoria propunha de os seres humanos intervirem no processo evolucionista, eliminando os genes ruins e favorecendo os genes bons. E quais seriam os genes bons? Seriam de pessoas loiras, de pessoas brancas, de pessoas com padrão europeu. Enquanto os genes ruins seriam pessoas negras, com características africanas, que eram entendidas como sociedades mais atrasadas. Aí a gente fala do Francis Galton, mas praticamente todo mundo, depois dele, da área da ciência, se tornou eugenista. Você tinha, por exemplo, Hitler. O que é o projeto de Hitler, do nazismo? Era ajudar a evolução, eliminando os judeus, eliminando os negros, eliminando os genes ruins. Agora, quem combatia contra Hitler? Quem foi o maior adversário de Hitler? Churchill. E Churchill pertencia a uma sociedade eugenista. Aqui no Brasil, você tinha congressos de eugenia. Eugenia era a ciência de ponta. E é uma coisa que não morreu ainda. O Richard Dawkins, que é um dos príncipes do ateísmo, um dos principais ateus vivos hoje, talvez, provavelmente o ateu mais influente vivo hoje no mundo, o Richard Dawkins, é eugenista. Ele fala quase que abertamente, ele fala abertamente. Ele só diz que a gente só não trata mesmo de eugenia e a gente só não está usando isso por causa da religião. A religião é que fica impedindo esse avanço da eugenia. Porque ele diz assim, uma coisa é condenar a eugenia por questões morais. Outra coisa é dizer que ela não funciona. Aí ele mesmo diz assim, ela funciona. Sabemos que funciona. Que coisa, né? Publicamente, você dizer aí uma ele coisa diz assim, agora o céu não permite. O céu que ele está dizendo é religiões. O céu não permite. Porque o que ele está se colocando é a favor disso. Exato. Bom, aí eu nem sabia acerca disso, mas assim, não dá, né? Quando você pensa assim, poxa, você vai falar disso com um ateu, né? Com alguém agnóstico, alguém que não acredita. Poxa, isso é mal. Claro que é mal. As pessoas sabem que isso é algo ruim. Só que, sem princípio máximo de verdade, sem um conceito próprio, transcendente do que é mal, ué, você não tem um padrão objetivo de bem ou de mal. No final do dia, se a gente segue essa linha, o Dawkins ou qualquer outro só tem uma opinião diferente da sua. Só que qual que é o problema de tudo isso? Pô, se ele tiver acesso a fuzis, se ele tiver acesso ao governo, se ele tiver poder sobre você e for a hora do seu fim, pô, aí a moralidade dele se impõe contra a sua, que não faria isso contra ele. Então, a liberdade sob esse conceito do mal ou do bem, não pode ser liberdade para eliminar o outro, se você tem esse conceito maior, transcendente. Do contrário, amigo, é só porrada. É questão de quem pode mais contra quem pode menos. É aquilo que está escrito lá no livro Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Se Deus está morto, tudo é permitido. É no Crime e Castigo, mas sim, é do Dostoiévski.
É no Crime e Castigo, tem certeza? Sim, sim, Acho que é o não, acho que é Irmãos questionamento. Karamazov, pô. Que Bom, ok. os Ok. irmãos Não- Karamazov é que ele vai tratar disso, que tem como é o nome dele? O Fyodor lá, que é o em que- pai, aí um dos filhos é ateu. Aí esse um dos Isso, filhos vai Ivan. colocar na cabeça do bastardo para matar o pai. Então, Ah, ok. aquele livro, Os Irmãos Karamazov, trata de ateísmo. Uhum. Sim, E sim. aí o Fyodor, ele em determinado momento, ele fala que é, não existe a salvação, não existe a ressurreição dos mortos, a continuidade do espírito. Aí tem um momento que o padre diz: se Deus está morto, tudo é permitido. Isso eu até não me Uhum. lembro, né? Mas pode ser Isso, que tenha. isso. Não, legal. Não, realmente é do Ivan mesmo, É o dos Ivan, irmãos isso. Karamazov. Isso, é o Ivan, que ele é o do meio, né? Você tem o Mitia, que é o mais velho, o Ivan, e aí você tem o Alexei, né? Que é o mais novo. Não, eu É, lembrei agora, realmente é o é, do Crime e Castigo, mas realmente, isso é tocado o tempo todo nessa questão de moralidade. Eu falei do Crime e Castigo porque você tem o Raskolnikov, né? Que ele também passa pelo mesmo dilema, né? Tipo, ele vai lá, mata, né, a agiota lá, e aí ele tenta viver acima do bem e do mal, e ele descobre que só existe sentido na vida quando ele, né, vai para a transcendência ali com a Sônia. Mas enfim, discussões literárias. é. Mas realmente, quando você passa para a noção do mal, exemplo brilhante teu, poxa, sem Deus tudo é permitido, né? Então, se eu não tenho que responder para algo maior do que eu, posso fazer qualquer coisa. Isso aponta para regimes ateus que foram vigentes no século XX. Você tem Mao, você tem o próprio Stalin, desculpe, que vinham de sociedades sem essa noção de transcendente. Então, pelo fim da revolução, tudo é permitido. Tem um cara, um pensador chamado Louis Buffon. Esse cara vai dizer que se o ateísmo se transformasse na crença dominante de um Estado, ele seria tão radical ou até mais radical do que as religiões antigas. E ele falou isso antes desses regimes comunistas. O regime do período comunista, o regime soviético, o regime chinês, o regime daquele Pol Pot lá no Camboja. Esses regimes que se colocaram como ateístas era um regime literalmente ateísta, não era uma religião, não era um Estado laico, era um Estado ateu que perseguia as religiões, que praticamente exterminou as religiões da sua época. Eles mostraram um nível de crueldade absurdo. E se você pegar hoje, a gente tem esse embate, por exemplo, com os ateus na internet. Muitos dos ateus na internet falam abertamente em criar leis que seria necessário leis para proibir a pessoas de falarem contra Darwin, contra a evolução, contra o Big Bang, literalmente se posicionarem sempre a favor do naturalismo, ou você pode sofrer sanções penais. Inclusive, eles falam de prisão para quem não concordar com Darwin. Eu fiz uma live agora, segunda-feira passada, onde eu abordei um livro que foi lançado pela Academia Brasileira de Ciências, chamado A Evolução é Fato, que foi um livro que eles fizeram, passaram 3 anos lá para fazer, em resposta ao design inteligente e ao professor Marcos Eberle. 3 anos para fazer. Aí eles fazem um livro chamado A Evolução é Fato. E aí de quem discordar. Porque eles mesmo, na própria apresentação do livro lá na Academia Brasileira de Ciências, eles falavam abertamente da perseguição que eles fizeram ao Marcos Eberle. De tentar expulsá-lo, de fazer código de ética dentro da academia para que ele não pudesse se apresentar como um membro da Academia Brasileira de Ciências, de incentivar que a verba,
como é que a gente chama? O financiamento das pesquisas dele seja cortado. E aí, se ele ficar sem financiamento e sem projeto, a academia poderia dar um jeito de expulsá-lo. Porque o professor Marcos Eberlin faz parte da Academia Brasileira de Ciência. Aí eu fiz uma live segunda-feira, dando já uma resposta a eles, e o professor Marcos Eberlin vai fazer uma live hoje, daqui a pouco, daqui a 1 hora, das 7 horas começa, no canal do professor Marcos Eberlin, dando essa resposta. Mas isso você vê como a perseguição às pessoas continua acontecendo. Como esse processo é um processo muito bruto. A ciência não é um campo aberto para que as pessoas coloquem suas opiniões, coloquem suas descobertas, coloquem aquilo que foi encontrado, que foi evidenciado, as suas impressões. Não é um campo aberto. É um campo onde, se você não concorda com a narrativa que é paradigma, até o pessoal disse aqui, ó, os irmãos Karamazov mesmo. Isso. Se você não concorda com a narrativa principal, e no caso o evolucionismo, o pessoal vai fazer de tudo para a sua carreira ser destruída. Então você mantém aquele paradigma evolucionista, não porque existem provas, não porque existem evidências, mas porque existe toda uma estrutura que persegue e destrói qualquer pessoa que se coloque contra. Uhum. Não, é terrível, né? Você pensar assim, poxa, a academia deveria receber os bons cientistas, incentivar o trabalho deles, ainda que haja distinção, né, no que eles acreditam e no que eles defendem, porque o método científico parte dessa premissa, né? Olha, eu tenho um modelo, você tem outro. Para o avanço da ciência, a gente combate os dois, enxerga o que é melhor e prossegue, porque a gente está mais próximo da verdade. Porém, quando você tira da jogada o conceito de verdade, que tem que ser transcendental, não tem como você ter uma verdade dentro das próprias coisas, né? Você precisa de um conceito maior do que a própria ciência, que dá sentido inclusive a ela. Só que aí você simplesmente transforma ela num conceito em si, maior do que a verdade. Então, aí não tem o que fazer, né? Porque a ciência é um instrumento, ela não é a resposta para todas as coisas, pô. Ela não é a quintessência da realidade, pô. Sim, sim. Até tem um texto de Gilberto Freire, que ele diz que quando a gente passou a escrever a ciência com C maiúsculo, passou a adorá-la como uma entidade em si. E tem muita gente que é assim, né? Eu vejo aquele Pirula dando as entrevistas dele, por mais absurdas que sejam as teorias que são propostas, né? Por exemplo, para a origem da vida, para a origem da diversidade, para a origem do universo, por mais absurdas que sejam essas propostas, ele continua dizendo que são muito melhores do que a proposta de um criador, que explicaria, que realmente faria sentido e tudo. Por quê? Porque não é o que ele quer, né? Ele até... Eu vi um vídeo, acho que hoje de manhã, eu a caminho lá do sítio, eu vi um vídeo que foi lançado por ele ontem, em que ele fala assim, acredito na ciência até a página 2. Ou seja, que as pessoas... Ele se colocando no lugar de analisar as pessoas e dizendo que as pessoas só acreditam na ciência quando a ciência corrobora com o seu ponto de vista. Ora, logo ele, sabe? Que tudo que mostra que ele está errado, ele simplesmente rejeita. Por exemplo, um artigo que eu já falei no meu canal, tem lá um vídeo falando dele, e eu já falei algumas vezes, que mostrou que o DNA é um computador quântico. O que significa isso? Que o DNA ele consegue fazer cálculos e consegue processar a informação numa velocidade milhões de vezes maior do que qualquer supercomputador que exista hoje. Consegue fazer entrelaçamento quântico, ou seja, o DNA, a estrutura do DNA, ela foi pensada para essa informação correr de forma quântica. Ora, no próprio artigo que foi publicado, isso foi um artigo publicado na Scientific Reports, que é uma das maiores fatores de impacto do mundo. No próprio artigo publicado, eles dizem que Deus, está lá escrito literalmente no artigo, Deus
criou o DNA quântico perfeito. Ele criou o DNA. Ele diz assim: Deus criou o computador quântico perfeito. 2 pontos. O DNA. Isso está escrito literalmente no artigo. Deus criou o computador quântico perfeito. 2 pontos. O DNA. Aí pergunta se o Pirula aceita essa ciência. Pergunta se ele aceita esse artigo. Se ele não vai dizer, não, mas espera aí, pode ser que tenha evoluído, pode não sei o quê. Sabe? Quem é que encontra um computador quântico na natureza e pensa que esse computador quântico surgiu espontaneamente? Só maluco. O cara tem que ser maluco para imaginar que um negócio desse surgiu espontaneamente. Aí quando você vai para o código, para a informação é de uma complexidade absurda. Ela é matemática. Todos os códigos, todos os genomas de todas as famílias têm uma estrutura matemática altamente complexa. Aí como é que o cara pode achar que um sistema codificado, matematicamente separado, construído, emergiu de mutações aleatórias de erros? É outra maluquice. Uhum. Mas as pessoas acreditam porque querem acreditar. Sim, muito boa. Eu vi uma frase esses tempos atrás, eu não me lembro quem que era o cético, né? Mas ele disse assim, olha, ainda que a imagem da Virgem Maria se materializasse numa mulher para me dizer que ela era mãe de Deus, tal, eu ia procurar um psiquiatra, né? E aí eu fico pensando assim, né? Tem aquela frase famosa, né, do Groucho Marx, aquele cara até que inventou o bigodinho, aquele disfarce, né, de óculos, nariz e bigode, que ele dizia uma frase assim: você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? Porque, pô, é evidente, cara, diante de um fato, você muda a sua percepção. Não, mas existe aqui o discurso. Não, aí beleza, aí o discurso ele suplanta a própria realidade. Rapaz, eu costumo dizer que ateu, ele é um bicho tão negacionista que se Deus tirasse ele do universo, destruísse o universo todinho na frente do ateu, reconstruísse ele todinho na frente do ateu, mostrando pedaço por pedaço da construção dele, quando o ateu fosse botado de volta no universo, ele ia dizer que estava doidão. Ia negar tudo. Ia negar tudo, ele não quer saber, pô. É feito essa galera que é fanática em política. Às vezes o político adorado pela pessoa, se matar a mãe debaixo de chute no meio da rua, a galera não quer saber. Não quer saber, doido. Idolatria mesmo. Pra mim não, pra mim eu gosto dele, tá? Eu gosto de fulano, eu gosto de... Porra, meu irmão. O ser humano, ele tem muito isso, sabe? A verdade parece que é algo muito irrelevante para a maioria dos seres humanos. Ele acredita literalmente no que ele quer. E vivemos na era a pós-verdade, é a consolidação da pós-verdade. Eu me lembro uma vez, rapaz, na primeira eleição daquele Donald Trump. Okay. Aí, na hora lá da posse dele, né? Aí o pessoal mostrou que tinha metade da quantidade de pessoas que houveram na posse do Barack Obama. Aí o Trump disse que tinha o dobro de pessoas na dele. Aí foram perguntar para o assessor de comunicação de Trump, né? Aí disseram assim, olha, o Trump tá mentindo. Ele tá dizendo que teve o dobro de gente na posse dele, quando tá aqui as fotos, tal, as comparações, e mostram que só teve metade. Aí o assessor do Trump disse assim, ele não está mentindo. Ele está oferecendo uma verdade alternativa. Acredita quem quer. Porra, mas a sociedade tá muito hoje assim. É isso. Como é aquele negócio do Bauman, não sei o que, líquida. Sociedade líquida, Zygmunt Bauman, sim. Também tem o Daniel Cohen, né, que é a era da dissociação, né, que todo mundo está desconectado. Tem isso também. Tem demais. Nas bolhas de cada um, nas bolhas que as pessoas estão vivendo, elas não estão nem aí se uma coisa está chocando com a outra e dane-se, toca para frente.
Não quer saber não, meu amigo. Mete bala, é assim. Não, é contraditório, mas vamos que vamos. É. Aí se o cara mostrar a contradição, mas isso aqui tem uma contradição retada. Mas vocês também têm contradição assim, assim. Sim, mas daí? Isso não mente, né? Não é porque eu também as tenho que a sua é verdadeira. Mas a sociedade, ela tá... principalmente essa geração atual, que a gente faz parte também, ela tá vivendo muito nessa coisa de verdade alternativa. A galera cria a verdade e toca para frente, e dane-se, dali para frente ele não quer mais saber. Claro. Deixa eu colocar só as perguntas do pessoal aqui, John, para você já ir respondendo, a gente está se encaminhando para o final. Pessoal, peço aí para vocês mais uma vez, inscrevam no canal, deem um like aí, compartilhem com o pessoal, a live excelente aí com o João, que se dispôs a conversar aí conosco, e façam suas perguntas, agora é a hora exata para a gente iniciar. E o Wellington mandou aqui já a seguinte, ó, o evolucionismo é apenas um grande argumento circular que ganhou uma imensa popularidade na academia no passado por trazer um preenchimento intelectual para o ateu, né? Os ateus. O enviesamento persiste até hoje. O que você acha? O Richard Dawkins disse que Charles Darwin permitiu o ateu se sentir o ateu sentir que a sua crença ela é completa. Ou seja, o evolucionismo ele deu uma saída para o ateísmo conseguir negar a extraordinária beleza e encaixe que existe na natureza a partir dessa perspectiva de que pode ter surgido espontaneamente ao longo de milhões de anos. Aqui ainda, a gente tem o Rodrigo Fukuda. Parabéns ao Farol, excelente convidado aí, ó, te elogiando. Professor João Paulo é top. Sempre me lembro dele com o Eberlin e Adalto no debate sobre criacionismo na inteligência limitada. Se você fosse para um debate hoje, do jeito que tá, você ia tomar cadeirada, meu. Não sei não, visto que eu fui recentemente para um debate lá com o Toninho, ele só fazia chorar na minha frente. E Toninho é aquele cara grandão, né? Tava uns 30 quilos acima do peso. Mas ele tava lá, era com os olhos cheios de lágrimas, velho. Esse ateu é bicho frouxo, geralmente, velho. Eu não conheço ateu muito corajoso, não. Foi no Três Irmãos, né, que você conversou com ele? Foi. A gente teve um debate lá. Não, mas assim, a turma costuma ser garganta mesmo, assim, o pessoal é forte na internet, geralmente quando te vê pessoalmente, dá uma arrefecida. Pô. Atrás das câmeras todo mundo é muito macho. É isso. Deixa eu colocar aqui outra, Wellington, o câncer de mama é causado por causa dos telômeros do tubo mamário serem um pouco menores do que eram para ser. Uma delicada alteração numa máquina biológica já é capaz de trazer um gigantesco estrago. Acho que ele se refere à questão das mutações aí, né? E existem N exemplos, né? Creio que você tem mais diversos para citar nesse sentido de pequenas mutações. Existem milhares de exemplos. Até hoje a medicina já identificou mais de 10 mil mutações, todas deletérias. Nenhuma das 10 mil identificadas é benéfica. Doideira, né? E aí você imaginar que a variação das espécies se dá por causa desse processo é meio forçar um pouquinho a barra, né? Até outra coisa que você vê muito, né? Que se fala, né? Dentro do design inteligente, vocês falam muito da questão até do cambriano, né? Que surge ali uma miríade de espécies e de vida sem aquela gradualidade, né, que é proposta pela questão do processo evolutivo, lentinho e tal. Como que você enxerga essa parte? Acaba sendo também uma evidência que vai contra a linha da evolução geral? Sim, isso é chamado de a explosão do cambriano. A gente, quando falou aqui, por exemplo, do trilobita, é exatamente nessa época. O trilobita deveria ter entre 550 e 600 milhões de anos. Num período de 20 e 30 milhões de anos, eles colocam entre 550 e 580 milhões de anos
nesse período, surgiram vários filos, né? Nem só espécies e famílias genéticas diferentes, mas filos dentro da taxonomia, né? Filos diferentes. E com as estruturas já prontas, com tudo já pronto. Feito eu falei, o trilobita é um artrópode completo. E assim é todas as estruturas que são encontradas no registro fóssil. Elas são completas, são funcionais. Eles até para poder estar justificando o aparecimento de fósseis completamente diferentes, em estratos diferentes, vem aquela história das 5 como é que chama? Extinções, grandes extinções. Aí de repente extingue todo mundo, aí começa a aparecer outro animal. Não tem nada disso. É uma catástrofe. Isso não resolve o problema, né? Exatamente. Mas eles gostam de repetir o discurso atual de que existem sim esses fósseis, quando é uma mentira deslavada, porque o próprio Darwin reconhecia que não existia, e de lá para cá nada mudou. Uhum. É verdade. Muita gente fala dessa questão do pré-cambriano, assim, que não teria como, né, surgir tanta vida. E, bom, John, a gente já vai se encaminhando aqui para o final do nosso compromisso. E aí, o pessoal aí participou aqui conosco. Obrigado a todo mundo que esteve por aqui. E eu queria que você deixasse aí suas considerações finais, né? O que você gostaria de deixar aí para o pessoal? Também fazer um jabá, que é muito importante, do teu livro. Enfim, deixo você aí para o encerramento. Tá aqui meu livro, chama A Fé dos Ateus. Ele é a dissertação de mestrado, minha dissertação de mestrado, ou seja, passou por uma banca, né? Uma banca de professores. É um livro que vocês podem encontrar na Koval Press, que é essa editora aqui do professor Marcos Eberlin. E é um livro muito bonito, é um livro que tem desenhos e assim, o material contido nele é fantástico, a qualidade da impressão. E você tem tudo com referência. Eu tenho aqui nesse livro cerca de 20 páginas só de referência bibliográfica dos estudos que eu vou citando ao longo do livro. Além disso, eu tenho um canal chamado O Polímata, né, do jeito que está escrito aqui, ó, no nomezinho aqui, chamado O Polímata. Vocês podem botar João Paulo Reis. E lá a gente trata de todo tipo de assunto, trata a respeito de geologia, do tempo da Terra, trata a respeito de astronomia, de química, de biologia, de genética. Então a gente está sempre compreendendo cada vez mais a criação e explicando para as pessoas onde é que estão as evidências dessa criação desse designer, que são muito notórias, por sinal. Então a mensagem final aqui é: rapaz, a seara é grande. A seara é grande, a gente precisa de cada vez mais trabalhadores. Então, o pessoal que gosta do design inteligente, que gosta desse assunto, estudem, se informem, que cada área de vocês, se vocês são da área de fisiologia, se vocês são da área de genética, se são da área de química, se são da área de física, em cada área vocês vão encontrar provas irrefutáveis da existência desse designer. E aí venham se juntar a nós, venham fazer vídeos na internet, venham explicar as coisas, venham explicar a complexidade irredutível, venham explicar a anteevidência, venham explicar a informação, para que a gente faça esse movimento crescer cada vez mais. E é tão, assim, sabe, Gabriel, é tão reconfortante, é tão prazeroso descobrir a criação, a forma como o Criador fez. Cada coisa que eu estudo e que eu vou descobrindo, eu me emociono até algumas vezes. Sabe, quando eu vou estudar a respeito da, sei lá, pode ser do que for, da estrutura genética, da estrutura bioquímica do ouvido, dos olhos, chega a ser emocionante a complexidade e a maneira tão inteligente e maravilhosa que o Criador fez cada coisa, cada detalhe. Estudem, venham se juntar a nós. No final das contas, é um grande trabalho de apologética, né? A gente está por aqui
tentando fazer as pessoas chegarem até Deus, né? Eu toco os devocionais aqui, João, todo dia com as pessoas, apresentando passagens bíblicas, e também com as lives que eu faço aqui com o Arthur, no Raiz Cristã, a Bíblia no dia a dia, né? Então, como que você consegue, de fato, aplicar e não só estar na teoria, em um livro aqui, pô, da Idade do Bronze, que é tão atual quanto o jornal de hoje, poxa, que tá aí para a gente usar, tá aí para a gente criar conhecimento e aplicar em nossas vidas. Então, a ciência, assim como tudo, aponta para Deus no final do dia. Então, foi excelente ter esse papo aqui contigo. Acho que o seu trabalho é fundamental e muito importante. Você está convidado para a próxima, viu? Quando você estiver aí em São Paulo, estiver com data disponível, estamos abertos aqui para ti. Massa, valeu. Eu agradeço o convite, eu agradeço demais o convite para hoje, essa conversa que foi muito legal. Peço desculpa novamente pela minha voz, eu estou gripado, né? Mas até que deu para desenrolar e acabou não falhando muito a voz. Fique em paz. Obrigado, pessoal, a cada um de vocês que está assistindo por agora ou no futuro. Deus te abençoe. Podemos estar aí ou não, mas as nossas palavras ecoam. Então, a gente fica muito feliz de vocês terem acesso a esse conteúdo. Compartilhem a live, sigam lá o João, tanto no canal do Polímata ou no Instagram, e tenham acesso aí ao trabalho dele, que é fundamental. Nós, cristãos, precisamos nos unir aí e saber também como debater, né, João? É fundamental. Se você não sabe defender aquilo que você acredita diante de um opositor, pô, você precisa buscar, né? Então, o seu livro é um excelente caminho. Valeu. Eu costumo até brincar, dizer que isso aqui, na verdade, é um manual de como bater em ateu aqui. Porque ele pega todas as áreas, praticamente, e para onde o ateu correr, você consegue pegar ele, assim. Isso, é um livro muito bem embasado. Intelectualmente, viu, gente? Não saiam por aí metendo a porrada em ninguém. Não. É só uma porrada intelectual. Porque é uma das coisas que eu mais gosto, assim, até o pessoal me perguntou, assim, eu dei uma entrevista antes de ontem, né? Aí o doutor Paulo me perguntou assim, você tem algum esporte? Eu disse, tenho, bater em ateu. É algo assim que, rapaz, a cara que o ateu faz na hora que você dá um nó na cabeça dele é impagável, assim, dá uma satisfação tão grande assim na hora que você, mas como é que foi isso? Aí o cara, eita! É muito divertido. Tá certo, Beleza, João. meu amigo? Muito Grato obrigado aí. Obrigado, pessoal. Terminando a transmissão aí. Valeu. Valeu.